noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. A palavra de Deus, ela é repleta de exortações, repleta de advertências. Às vezes até nos incomoda tudo isso porque nós não gostamos muito de advertências, não gostamos de repreensões. Nós não gostamos que alguém fique nos alertando. Às vezes a gente tem a impressão de que sabe tudo, a gente tem a impressão de que não precisa ninguém nos advertir. Mas quando você lê a Bíblia, não tem como você não perceber que ela é repleta de advertências, ela é repleta de exortações. Deus trabalha com a nossa vida através disso, porque Ele conhece a nossa condição de pecador, Ele sabe da nossa inclinação para o mal. Então a Bíblia é repleta de advertências, de exortações, de alertas para nós. Para quê? Porque Deus não quer que nós soframos. É que nem um pai que fica sempre exortando o filho, advertindo o filho, lembrando o filho para ele tomar cuidado com algumas coisas, e às vezes o filho se aborrece de tanto o pai falar, de tantos cuidados, mas na verdade o pai só quer poupá-lo de que ele venha a sofrer consequências por conta de atitudes, por conta de coisas que ele possa vir a fazer. Assim também a palavra de Deus. Vamos ler aqui Mateus 15, versos 10 em diante. 15, 10 em diante. Jesus está aqui envolvido numa situação que muito comum, com os anciãos, com os fariseus, com os escribas, aquele grupo que muitas vezes se opunha a ele. E aqui a partir do verso 10 diz o seguinte: E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Vamos, irmãos, mais uma vez orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós rogamos que o Senhor mesmo venha nos ensinar através da Tua palavra. Fala conosco, Pai, nós precisamos continuamente aprender, precisamos ser incomodados a praticá-la, a tomá-la a sério na nossa vida. Fala ao nosso coração através do Teu Espírito Santo, te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. A prática da palavra de Deus é essencial à fé cristã. Sobre isto, Tiago mesmo escreve lá na sua carta, capítulo 1, verso 22, ele escreve o seguinte: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É interessante sobre isso que, na verdade, os nossos atos sempre recebem maior atenção. Nós sempre damos maior atenção àquilo que nós fazemos,
Alguém já disse que as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. As atitudes têm um peso muito grande e nós geralmente atentamos mais para as atitudes. Isto faz sentido, até porque se alguém disser, olha para a minha esquerda, mas com a mão apontar para a direita, todos vão seguir a sua mão e não o que ele disse. Porque o que fazemos tem sempre um peso maior, chama muito mais a nossa atenção. Contudo, nós, quando somos levados por essa ênfase sobre os nossos atos, nós somos inclinados a não dar atenção a um dos elementos mais importantes na fé cristã, que são as nossas palavras. As nossas palavras. Inclusive, alguém já disse que, alguém comenta assim, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca que é para a gente ouvir 2 vezes mais do que nós falamos. Então, geralmente, nós damos muita atenção ao que nós fazemos. É fato que a maioria de nós fala muito mais do que ouve. A grande maioria, pelo menos, são poucos os que são mais aptos para ouvir, para ficar calado. Geralmente nós sempre falamos, nós queremos participar, nós temos uma opinião, nós damos a nossa palavra. E como diz lá em Provérbios 10, verso 19, no muito falar não falta transgressão. E acrescenta, o que modera os lábios é prudente. Por atentar mais ao que nós fazemos do que o que nós falamos, nós, por vezes, não prestamos atenção muito no peso dessas palavras. À luz dos versos 17 a 20 que nós lemos aqui no nosso texto básico, esse fato de nós falarmos muito e sem darmos a devida atenção às nossas palavras, pode causar grandes problemas para nós. Nos versos 17 a 20, quando eles pedem explicação daquilo que Jesus tinha dito, Jesus diz para eles o seguinte, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Palavras. O que nós falamos pode nos contaminar gravemente. Penso até que muitas situações que nos envolvem, que ocorrem no nosso meio, têm como objetivo nos provar nessa área e também nos ajudar. Ao mesmo tempo que nos prova, nos ajuda. Vejam que por vezes chegam até nós assuntos, situações que nós mal conhecemos, mas nós sempre, em geral, nós mesmo mal informados e sem necessidade, damos opiniões, criticamos, emitimos juízos, lançamos acusações, tudo isso sem pensar mesmo num fato, numa situação que nós pouco sabemos, porque é próprio de nós agirmos assim. Outras vezes nós passamos a outros palavras, informações e opiniões pessoais que jamais deveriam ser compartilhadas, mas nós passamos, porque nós falamos. Muitos têm necessidade de falar, muitas vezes tudo o que sabe tem necessidade de passar esse conhecimento. Tudo isso é muito complicado, porque não só não atentamos ao peso das nossas palavras, mas também ao fato de que Deus nos ouve. Nós não atentamos ao fato de que Deus nos ouve. Aqui no Salmo 139, Davi, aqui no verso 4, ele diz assim, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Não somente Deus ouve, mas Ele sabe. Ele sabe o que vai sair da nossa boca. Ele nos conhece. Ele tem conhecimento de tudo isso. Talvez o que torne mais grave ainda essa situação é o conceito da maioria de nós, que palavras são apenas palavras. Muitos pensam assim, palavras são palavras. Palavras como se fosse alguma coisa sem peso, sem relevância, sem importância. O problema é que Deus não vê assim. Eu posso pensar assim, que palavras são só palavras,
Mas Deus não pensa dessa forma. A Bíblia, à luz da Bíblia, sabemos que Ele vê muito além dos nossos desabafos, das nossas murmurações, nos momentos de ira ou indignação. Ele vê o Espírito que está pesando nas nossas palavras, na nossa motivação, e Ele nos julga com respeito a isso. Vamos ver aqui alguns exemplos dessa situação para a gente ver o peso de tudo isso que Jesus está dizendo. Vide o exemplo de Esaú. Esaú, a Bíblia diz que ele chegou certa vez, faminto, porque ele provavelmente saiu para caçar e não conseguiu nenhuma caça, e ele volta para casa faminto. Jacó tinha feito um cozinhado, tinha lá um alimento pronto, e Jacó também era egoísta, ele também não era bonzinho, e Esaú pediu para ele que pudesse comer daquela comida que ele fez. E Jacó ali na sua malícia, dolosamente disse: olha, eu só vou te dar se você me vender, se você me passar o seu direito de primogenitura. Direito de primogenitura era uma coisa muito especial para o povo judeu. Era um direito que tinha o filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha uma bênção dobrada. Quando os pais partiam, deixavam uma bênção dobrada. A herança era dobrada para esse filho. Ele era o que exerceria autoridade sobre a família se o pai viesse a faltar. Era uma bênção não somente social, mas também uma bênção espiritual. Mas diante da fome que ele estava naquele momento, nós vemos aqui que ele chegou, pediu para que Jacó passasse para ele, aliás, Jacó pediu para que ele passasse o direito de primogenitura, e aqui no capítulo 25 de Gênesis, versículo 32, Jacó falou para ele: vende-me primeiro o direito de primogenitura, está no 31. No 32, Esaú responde: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? De que me vale esse direito? Que importância tem ele para mim se eu estou a ponto de morrer? Foi a palavra dele naquele momento. De que me aproveitará? No versículo 34, o escritor bíblico descreve assim: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Naquele momento ele disse: de que me serve o direito de primogenitura? Para Esaú, foram palavras ditas no momento de fome. Eu falei, eu estava com fome. De que me serve o direito? Foi coisas que eu falei naquele momento, movido pela fome, ansiedade, querendo ali resolver logo a minha situação. Com certeza ele até esqueceu das palavras que ele disse nesse dia. Porque eram apenas palavras, é como a gente pensa, são só palavras. Mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu aquilo que ele havia falado. As palavras de desprezo ao direito de primogenitura. Ele esqueceu, mas Deus não. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, diz o seguinte, Hebreus 12, 16 e 17. Ele diz aqui, podemos ler até aqui o início no versículo 14 em diante, de Hebreus 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi ele rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aquilo que ele fez naquele dia, aquele desprezo ao direito de primogenitura, um dia ele deu valor a isso, mas ele havia desprezado o seu direito de primogenitura com aquelas palavras: de que me aproveitará o direito de primogenitura? De que me serve isso? Ele desprezou, emitiu as palavras naquele momento de fome. Muitos de nós
nos momentos de pressão, de ira, de mágoas, nós falamos coisas sem pensar. E achamos que isso não tem peso nenhum. Não, foi um momento de ira. Foi um momento que eu estava muito aborrecido. Falei por falar. Nós somos muito assim. E nós vemos que nessa questão, nesse momento em que Esaú, levado por aquela situação dele, movido pela sua ansiedade de querer satisfazer a sua fome, falou coisas que não foram esquecidas. Nesses momentos que nós falamos coisas sem pensar, nós agredimos, nós acusamos injustamente, falamos aquilo que a gente pensa. Nessa hora falamos contra pessoas, às vezes até contra a igreja, até contra Deus, e em geral, mesmo depois da crise, nós nem pensamos naquilo que nós falamos, porque para nós foram apenas palavras ditas no momento que eu estava aborrecido. Justificamos o que falamos na nossa emoção do momento, mas para Deus não é assim. Aquilo que nós falamos tem um peso. Aquilo que nós falamos tem um peso grave diante de Deus. Temos um outro exemplo muito interessante e muito grave também aqui, o exemplo de Miriam e Arão. Nós sabemos que Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Eles viveram toda aquela luta da saída do Egito, aquela crise que enfrentou Moisés lá naqueles embates com Faraó, e eles juntos, eles participaram, eram líderes também de todo aquele grupo, juntamente com Moisés, eles lideravam o povo, toda aquela multidão que saiu do Egito, livres ali do cativeiro, eles eram líderes. Miriam exerceu um papel importante ali. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que o exército de Faraó foi tragado pelas águas do mar, a Miriam naquele momento, a Bíblia registra que ela comandou ali um momento de celebração, de canto, de louvor a Deus, as mulheres acompanharam ela era uma mulher de influência, e Arão juntamente com ela, era o braço direito então de Moisés em tudo que ele fazia. Mas certo dia, Miriam, juntamente com Arão, falou coisas que não devia, contra Moisés. Isso está lá no livro de Números, capítulo 12, Números 12, versículos 1 e 2. Diz assim o texto: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher Cuxita. É importante a gente considerar aqui até uma questão até racial naqueles dias. Mulher Cuxita, ela era de Cuxi. Cuxi é uma nação africana, um país africano onde as pessoas são negras. E aqui diz que Moisés tomou uma mulher Cuxita. E isso despertou em Miriam e Arão uma contrariedade, né? Então eles falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa disso. No versículo 2 diz assim: e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? E nós? Né? E nós? Não tem falado também por nós? E aí o escritor coloca assim: o Senhor o ouviu. Às vezes nós achamos que o que a gente fala é para alguém. É contra esse, contra aquele, contra aquilo, contra alguma coisa assim. E eles falaram contra Moisés e contra Arão, aliás, contra Moisés. E a gente percebe aqui o seguinte: Arão e Miriam não fizeram nenhuma atitude contra Moisés. Eles apenas falaram. Afinal, palavras são só palavras, nós dizemos. Eles falaram. E deu-se no direito deles, se deram no direito de julgar a atitude de Moisés, de condenar a sua atitude, aproveitaram para falar o que pensavam sobre a sua autoridade. O Senhor não tem falado só por eles, o Senhor tem falado por nós também, afinal.
falaram contra a autoridade de Moisés, e quantas vezes nós agimos da mesma forma, certos de que nós estamos certos, estamos com a razão, por vezes, sem poupar, nós tecemos juízo duro contra esse, contra aquele, contra pessoas, contra irmãos, contra a família, seja contra quem for. Tecemos um juízo duro, tecemos acusações, comentários às vezes maléficos contra as pessoas. São só palavras. Pensamos, crendo ser apenas desabafos. Não, foi só um desabafo. Foi só um desabafo. Eu estava aborrecido e falei. Assim que a gente pensa, dirigindo diretamente à pessoa, às vezes propagando para outros, pensando o que pensamos sobre aquela pessoa, procurando que outros também tenham a mesma visão que nós sobre aquela pessoa. Ao comentar entre eles, eles também achavam que iam ter pessoas que iam apoiá-los, que iam também pensar como eles pensavam e concordar com eles. Muitas vezes nós agimos assim. No dia em que Miriam e Arão falaram essas coisas, talvez eles tenham imaginado que essas palavras chegaram apenas ao ouvido uns dos outros. Não, olha, Arão, é só entre eu e você aqui. Às vezes nós também vamos por esse caminho. Talvez eles imaginaram que aquele comentário maldoso era apenas um desabafo justo de quem preza o zelo, de quem preza o que é reto. Não é justo que apenas Moisés exerça autoridade. Não é justo. Eles tinham pensamento sobre isso. Mas as coisas não eram assim como eles pensaram. Primeiro porque o Senhor ouviu o comentário deles. Lá no final do verso 2, depois que eles comentaram isso, aqui tem essa observação: o Senhor o ouviu. Primeiramente por isso, porque o Senhor ouviu. E também o Senhor tomou uma posição e defendeu, repreendeu duramente a ambos. A partir do verso 5 diz o seguinte: então, primeiro lá no versículo 4 diz assim: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão, a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Verso 5 em diante: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Deus ouviu o que eles comentaram. As nossas palavras, irmãos, os nossos comentários, a gente precisa ter cuidado. O mesmo Deus, lá do deserto, lá dos dias de Moisés e de Arão, é o mesmo Deus de hoje. Deus não mudou. Deus continua o mesmo poder, mesma santidade, no mesmo zelo, no mesmo cuidado. E aquilo que eles fizeram ali provocou a ira do Senhor. Miriam não ficou leprosa para sempre, porque Moisés intercedeu por ela. Diz aqui o versículo 10: a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. E ela ia ficar desse jeito. Moisés intercedeu por ela, então ela recebeu a cura. Depois de alguns dias, ela foi curada. Mas tudo por conta das palavras que ela disse. Nós não podemos nos iludir, irmãos, as nossas palavras têm um peso. As nossas palavras têm um peso. Nós às vezes achamos que nos momentos de desabafo, nos momentos que nós estamos irados, nós temos o direito, ou achamos que podemos falar o que bem entendemos, sobre quem bem entendemos, porque é o nosso momento de ira.
biblicamente, nós vemos aqui um perigo, um risco muito grande da ação de Deus sobre essa situação. Não pensemos que os nossos comentários ficam só conosco, que as nossas palavras ficam só com a gente e com quem ouve, porque Deus também ouve e Deus julga aquilo que nós falamos. Um outro exemplo de Mical. Mical, vocês devem lembrar, era filha de Saul, filha do rei Saul. Era uma moça bonita. Davi amou a Mical, Davi matou filisteus, comprou Mical com prepúcios dos filisteus. Ele tinha amor pela Mical. E a Mical estava em Jerusalém certa vez, diz aqui, 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, aqui no versículos 14 em diante, diz o texto assim, que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Era um momento de festa, um momento de grande alegria. Davi estava trazendo de volta a arca para Jerusalém. A primeira vez que ele tentou fazer isso não deu certo. Ele fez de um modo errado. A arca estava sendo trazida sobre carros de boi, e Deus não queria que fosse assim. Agora, a segunda vez, a arca estava sendo trazida do modo correto, sobre os ombros, com varais sobre os ombros dos levitas, tudo caminhando bem. Davi vinha se alegrando, dançando, saltando. E diz o verso 16, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estando olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Tudo que ela pensou, tudo que ela disse, né, aqui resume nessas palavras, o desprezou no seu coração. Posteriormente, ela não mediu palavras para falar para Davi, aqui no versículo 20, aí Davi voltou para casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ela estava indignada, ela estava irada, e falou o que ela pensava para Davi. E Davi lhe deu uma resposta, aqui verso 21, 22 diz assim, disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mas não ficou só nisto. Quando vem depois uma palavra, em um versículo diz uma palavra aqui sutil. Verso 23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aquilo também pesou sobre ela, aquilo também caiu sobre ela. Estas coisas todas, meus irmãos, nos ensinam acerca do cuidado e zelo que nós precisamos ter, não somente com as nossas ações, mas com as nossas palavras. Tem gente que às vezes é boa de atitude, mas é complicada de palavras. E as palavras têm um peso muito grande. Quando nós lemos o nosso texto lá, Jesus está falando sobre aquilo que sai da boca. Às vezes nós nos preocupamos com aquilo que nós vamos fazer, mas não damos valor àquilo que nós falamos. Aquilo que vem do nosso coração e nós colocamos para fora. Nem sempre nós valorizamos, nós damos a devida atenção a tudo isso.
Mas, biblicamente, há mais sabedoria, há mais paz em nós conseguirmos, muitas vezes, nos manter calados. Muitos são do tipo que fala tudo que vem na cabeça, que fala tudo que pensa, que não poupa opiniões, ainda que crie conflitos, não liga para as mágoas, não liga que aquilo que vai dizer causa inimizade, às vezes até se gloria de ser franco e honesto. Mas eu sou franco e honesto. Como se isso fosse uma grande glória. Fala tudo que pensa, mas eu sou honesto. Ainda encontra glória nisso. De fato, a franqueza é uma virtude. Em tudo aquilo que nós falamos, quando é falado com sabedoria, com amor, com prudência. Quando é tudo falado no tempo certo e do modo certo. É ótimo ser honesto e franco dessa maneira. Mas falar sem avaliar o que nós estamos dizendo, falar sem pensar, aí tem uma outra conotação. Isso daí não é franqueza nem honestidade. Aí já é precipitação. Aí já é insensatez. E se for mais longe, é falta de juízo, porque corre o risco de vir sobre nós as consequências do que nós falamos. A verdade é que as nossas palavras, para as quais nós nem sempre damos a devida atenção, pode tirar todo o brilho das nossas atitudes. As nossas palavras, às vezes, quebram tudo aquilo que nós construímos com as nossas atitudes. Ainda que ditas no momento de ira, de indignação, de desabafo, de murmuração, nada vai justificar isso. São elas, segundo Jesus, são as nossas palavras que nos contaminam. É o que sai da nossa boca que contamina a nossa vida muitas vezes. E nós não nos damos conta disso. Muitos, diante do sofrimento que estão passando, às vezes ficam analisando o que eles fizeram. E não pensam sobre o que eles falaram. Eu não fiz nada, eu não me lembro de ter feito nada. Você não fala, às vezes não fez nada. Miriam não tinha feito nada, só falou. Esaú também não fez, apenas falou. Palavras. Então nós observamos ainda que as circunstâncias não justificaram as palavras impensadas de Esaú. A circunstância, ele está com fome, ele está desesperado, isso não justificou as palavras dele quanto ao desprezo da primogenitura. O senso de razão que tinha Miriam e Arão não aliviou o peso das palavras e das consequências que Miriam sofreu, e Arão só não sofreu por misericórdia de Deus, porque Arão ali era o segundo de Moisés, Moisés talvez não suportasse ali essa situação com os dois irmãos dele que lideravam com ele o povo. A indignação de Mical não a justificou por não medir ou poupar as palavras contra Davi. Às vezes nós não damos o devido valor a uma das coisas mais sérias na nossa vida, as palavras. Palavras. Veja que a todos estes as suas palavras causou-lhes perdas irreparáveis, perdas de bênçãos, enfermidade, vergonha. Imagina a Miriam, era uma mulher respeitada, talvez a de maior influência no meio do povo, passou pela lepra, depois foi curada, como leprosa ela foi afastada do povo, ficou uma semana longe, depois voltou, mas e a vergonha? Enfim, irmãos, o fato é que Deus está atento às nossas palavras. E as nossas palavras têm um peso. São estas as coisas que contaminam o homem. O que sai da boca vem do coração. Mas foi só naquele momento. E é isso que contamina o homem. Temos que avaliar. Será que nós temos cometido o grave erro de nos preocupar com os nossos atos
e não dar atenção às nossas palavras? Talvez muito sofrimento que a gente esteja passando e não encontra uma resposta porque não fizemos nada, mas nós não nos lembramos de palavras que nós falamos. Somos do tipo que toma as circunstâncias e as broncas para justificar os nossos desabafos? Muitos são assim. Não, mas eu estava irado. Então fala. Mas saiba que as palavras, mesmo ditas nesse momento, têm um peso. Elas saíram do coração. Nos preocupamos com os nossos comentários, juízos sobre pessoas, sobre autoridades. Será que estamos atentos ao fato de que Deus não só ouve, mas conhece as nossas motivações e nos julga com respeito às nossas palavras? São coisas que situações como essa nos levam a avaliar, considerar nossa vida. Esaú, Miriam, Mical sofreram duras disciplinas, não por aquilo que fizeram, por aquilo que falaram. Que Deus nos ajude, que o Senhor mesmo nos oriente, que o Senhor mesmo nos ensine, precisamos sempre aprender. Que Deus nos ajude nisso.